perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caros irmãos, nós chegamos ao 8º domingo do tempo comum, e a igreja, a partir dessa semana, vai pedir que mergulhemos no outro tempo litúrgico, o tempo da Quaresma. A partir de quarta-feira, o verde já não mais será o predominante na nossa liturgia. Vamos entrar num retiro de 40 dias, no qual a igreja vai nos propor alguns exercícios: jejum, a esmola, a oração, a conversão. A igreja vai nos propor refletirmos sobre alguns temas. Esse ano, do tráfico humano. E depois nós retornamos de novo a esse tempo comum, o tempo em que nós caminhamos na esperança. As leituras desse final de semana vêm nos convidar exatamente a isso, a rever as nossas prioridades. O que de fato é importante na nossa vida? O que é verdadeiramente importante para a nossa caminhada? A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías, capítulo 49. Profeta Isaías, conhecido como o profeta da esperança, que exerce o seu ministério no ano 550 a.C., lá no meio dos exilados da Babilônia. O profeta surge exatamente para reanimar a esperança daquele povo. Um povo que estava decepcionado, um povo que estava desiludido, porque a salvação que Deus havia prometido ainda não chegava, não havia chegado, custava a entrar nesse processo salvador. Então começam a duvidar da ação de Deus, e o profeta vem exatamente para isso, para anunciar um novo tempo, um novo êxodo, para anunciar um novo caminho, uma nova partida em direção a essa nova terra prometida. Nós sabemos, gente, o que foi o exílio na Babilônia, o que foi essa experiência dramática que o povo de Deus viveu no ano 586. 40 anos sendo tratado como escravo, 40 anos perambulando, sendo explorado pelos babilônios. E no final, o povo começa a perder a fé no próprio Deus. Uma experiência dramática de fé que abalou profundamente a fé de cada um, que abalaram as convicções do povo de Deus. Ali no deserto, na experiência do exílio, desmorona todas as certezas que o povo tinha com relação a Deus. Eles não tinham mais onde se apoiar. Então começaram a se questionar e a perguntar uns aos outros: por que é que Deus permitiu a nossa derrota? Por que é que somos um povo derrotado? Por que é que caminhamos cada vez mais nesse caminho de sofrimento? Será que Deus nos repudiou? Será que Deus rompeu com a aliança que Ele havia feito, dizendo que caminharia conosco todos os dias? Ah, mas quando eles olham para Jerusalém, a cidade totalmente destruída, o questionamento é maior ainda. Eles perguntam: como é que nós vamos acreditar num Deus que não é capaz de proteger a sua própria cidade? Jerusalém era a cidade de Deus, era onde Deus morava. Que Deus é esse que não é capaz de proteger nem a sua própria casa? Ele nos abandonou para sempre? Ele repudiou o seu povo, como o marido repudia a sua esposa? Será que essa é a lógica de Deus? Olho por olho, dente por dente? Erramos, caminhamos em caminhos de pecado, mas aonde está a misericórdia de Deus? Quanto questionamento esse povo teve na sua cabeça ao longo desses 40 anos. E quanto mais o tempo avançava, maior crescia a desconfiança em Deus. Então Deus responde pelo profeta, nessa primeira leitura,
muda de forma dramática. E o que é que Deus fala pela boca do profeta? Pode, por acaso, uma mãe abandonar uma criança que amamenta? Pode, por acaso, uma mãe abandonar um filho pequeno? Nós sabemos qual é a relação de amor entre mãe e filho. As mães sabem disso melhor que eu. O amor de mãe é amor especial. O amor de mãe é amor gratuito. É amor que nada abala, que nada destrói, porque é feito de ternura. O amor de mãe pelos filhos é tecido na misericórdia, é tecido na compaixão, na fidelidade, na eternidade. É um amor total, um amor absoluto, um amor único, um amor avassalador. Mesmo que nós não mereçamos esse amor, mas o amor de mãe é assim. É igual aquela mãe que eu disse ontem, que com 86 anos estava indo na prisão visitar o seu filho, chamando o seu filho, meu menino, vou lá visitar o meu menino, porque fez algumas coisas erradas. Portanto, para as mães, nós seremos eternos meninos, porque o amor é tecido exatamente nessa ternura, mesmo que nós não mereçamos esse amor. Uma mãe não abandona o seu filho nunca. E o autor da primeira leitura vem dizer: mesmo se por uma hipótese absurda alguma mãe abandonar o seu filho, com Deus é diferente. Deus ama o seu povo mais do que uma mãe ama o seu filho. Que coisa linda é isso, gente? Que amor espetacular é esse? Se o amor de mãe não tem palavras para expressar, Deus, o autor está dizendo que o amor de mãe, o amor de Deus é muito maior do que o amor de mãe. Nós vivemos, caros irmãos, num mundo que cada vez mais caminha para a incerteza. Nós estamos vivendo num mundo que caminha para situações de guerras. Nós estamos vivendo num mundo de conflitos, num mundo de terroristas, num mundo de terrorismo. E hoje a palavra de Deus nos convida a olhar para esse amor materno de Deus. Deus é mãe que nos ama de forma absoluta. Por isso, tomando posse dessa certeza, nós não precisamos ter medo das inconstâncias do mundo. Nós não podemos ter medo das tribulações que nos rodeiam. Se nós temos a certeza de que Deus nos ama mais do que uma mãe ama o seu filho, por que é que nós vamos desesperar diante de determinadas situações? Deus é aquela mãe que fica debruçada no berço, velando pelo sono dos seus filhos. Ou melhor também, Deus é aquela mãe que não dorme enquanto não escuta o barulho da chave da porta da sala virando, porque é os filhos que acabaram de chegar. É esse o amor de mãe. E é esse amor de mãe que Deus vem nos dizer nessa noite, que Ele nos ama muito mais do que esse amor de mãe. Depois da nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios. Já vai fazer 8 domingos hoje que nós estamos lendo a carta de São Paulo aos Coríntios. E eu vou confessar uma coisa para você: essa carta já deu o que tinha que dar de reflexão. O tema sempre é o mesmo, aquela tentativa de divisão dentro da comunidade. Um grupo achava que Paulo pregava bem, outro grupo achava que Pedro pregava bem, as Cefas, Apolo. Começou a dividir a comunidade em pequenos grupinhos. Cada grupinho se dizia pertencer a um pregador. Aí Paulo vem dizer o seguinte: peraí, gente, quem é que morreu na cruz por nós? Foi o pregador fulano? Fui eu? Foi Pedro? Foi Cefas? Foi Apolo? Não, foi Jesus Cristo. Portanto, a nossa vida precisa se voltar para Cristo. A nossa comunidade não pode ser transformada numa escolinha de filosofia, onde quem fala mais bonito vende o peixe, onde o discurso brilhante convence, mesmo que seja um discurso feito com base de mentiras. Então Paulo conclui hoje nesse texto, ou melhor, Paulo dá o murro final na mesa, porque sente que a essência da experiência cristã está sendo adulterada.
E ele começa dizendo no texto de hoje, no versículo 1, que todo mundo nos considere como servidores, mas servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Com essa frase, ele afirma que nós, pregadores, não somos os protagonistas da mensagem. Nós somos o veículo pelo qual Deus se utiliza para que a mensagem chegue a todos os homens, chegue a todas as mulheres. Então o anúncio do Evangelho não é para atrair os holofotes do mundo para a pregação de padre fulano ou de padre ciclano. É para atrair os olhos do mundo para Cristo. Cristo precisa dos olhos do mundo voltados para Ele, porque Cristo é Deus, e Deus nós acabamos de ver que nos ama com um amor de mãe. Nesse sentido, Paulo vem dizer que ele tem consciência disso, de que ele nunca usou o Evangelho para outra coisa, senão para falar as verdades do Evangelho, senão para falar as verdades do reino. Ele não fez um discurso brilhante quando ele foi apresentar o Evangelho, ele não fez um discurso com palavras bonitas, ele apenas anunciou uma verdade, dizia ele. E ele termina dizendo: então podem me julgar, eu não importo com o que o mundo acha das minhas pregações, eu não importo com que o tribunal humano me julgue, o que me importa é saber o que Deus pensa de mim. É aquela frase que circula aí pela internet: a minha salvação não consiste no que os outros pensam ou falam de mim, a minha salvação consiste no que Deus sabe a meu respeito, e Deus sabe o que tem no coração de cada um de nós. Muitas vezes as nossas práticas, as nossas palavras querem revelar um Deus que o coração não professa. Muitas vezes a nossa caridade se transforma em serpente na mão dos pobres, porque a nossa vida ela não condiz com a caridade que nós estamos fazendo. Coração de pedra, coração frio, mármore, que não tem um pingo de sensibilidade para com o outro, porque pensa somente em si, porque pensa somente nos seus projetos, não coloca em comum e não comunga desse grande projeto do reino de Deus, que é uma vida em que todos nós caminhemos para sermos irmãos. Não faz sentido divisões, não faz sentido querer atrair os holofotes do mundo para mim ou para outra pessoa, mas se nós não tivermos a ousadia de fazermos o mundo olhar para Deus, olhar para a cruz e descobrir que na cruz está o grande segredo da salvação. Quando eu configuro a minha vida, a vida do Cristo, quando nas minhas veias passam a correr o sangue do ressuscitado, aí sim o reino de Deus começa a aparecer no nosso meio. Depois o nosso Evangelho de São Mateus, vem nos convidar exatamente a isso, a colocar Deus como sendo o centro da nossa vida. E ele começa dizendo: não tem como servir a dois senhores. Ou eu coloco os dois pés em Deus, ou eu coloco os dois pés no mundo. Essa história de caminhar com um pé em cada canoa não dá certo. Chega uma hora que cada canoa vai para um lado e a gente cai. Aonde estão os meus dois pés? Será que um ainda está no mundo e o outro está só voltado para Deus, ou ainda está caminhando com Deus? A palavra de Deus vem nos convidar a servir apenas o Senhor. Qual é o Senhor que nós estamos servindo? Se conhece a árvore pelos frutos. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Quais são os mistérios de Deus que nós estamos revelando com as nossas práticas, com as nossas palavras? Depois o Evangelho continua dizendo que toda vez que a lógica do ter domina o coração do homem, ele transforma Deus em dinheiro. A sua vida é voltada para os bens materiais, porque a lógica do ter dominou seu coração. Então Deus, o dinheiro é Deus, o dinheiro é o ídolo, a quem o homem sacrifica tudo para poder encher cada vez mais. Aí Deus verdadeiro vai ficando em segundo lugar, em terceiro.
vai ocupando os últimos lugares da nossa vida. O amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, fecha o coração do homem num egoísmo muito grande. E quando o coração do homem fecha-se no egoísmo, não tem como abrir para o amor ao próximo, para o amor aos irmãos. Aí o homem se torna injusto, se torna prepotente, se torna explorador, se torna corrupto, se torna mentiroso, porque o coração está fechado para o próximo. É preciso, diz o Evangelho no finzinho, buscar, mas em primeiro lugar, as coisas de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e depois tudo mais vos será acrescentado, diz o Evangelho de hoje. Portanto, caros irmãos, quem aceita os desafios do reino de Deus, vai descobrindo ao longo da sua caminhada que Deus é esse rosto materno que nós meditamos ao longo dessas 3 leituras, que Deus é esse Pai bondoso que cuida de cada um de nós. Se Deus é capaz de transformar, de encher de beleza uma planta que daqui a pouco vai murchar e vai ser queimada, o que Ele não faz por nós que somos filhos? Se Deus é capaz de alimentar os pássaros do céu, o que Ele não pode fazer por cada um de nós, se Ele nos trata com amor de mãe, com amor materno, com amor incondicional, com amor único? Por isso, peçamos a Deus essa graça nessa noite, que nós possamos encher a nossa vida com as coisas de Deus, que as nossas práticas possam de fato ser práticas que provam de uma profunda intimidade com Deus, que as nossas palavras possam ser palavras que provam de um profundo estar com Deus diante da cruz, diante dos nossos problemas, diante das nossas limitações, das nossas fraquezas. Mas é nessa certeza que o reino de Deus acontece, quando a nossa vida passa a refletir a vida de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.